Saudamos a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos mais a uma EBD Online. Louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez. É com alegria que viemos aqui para mais uma lição. E a lição de hoje, como as demais, está uma bênção. Estamos na nossa 9ª lição, que hoje ela traz um assunto bastante delicado. A utilização de célula-tronco. Vamos tratar desse assunto, discorrer esse assunto durante a aula, a qual está dividida em 3 tópicos, amém? A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 livros, Jeremias, capítulo 1, versículo 5, e Eclesiastes, capítulo 1, versículo 13, 14, e do versículo 16 ao versículo 18. Não vamos ler, mas eu quero ler o versículo de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Amém? Graças a Deus, irmãos, como falamos a princípio, hoje nós estamos dando continuidade ao trimestre, que é questões difíceis do nosso tempo, e trazendo mais um tema que trata desse assunto de questões difíceis. E hoje nós estamos trazendo, como falamos a princípio, a utilização de célula-tronco. O nosso primeiro tópico, ele traz o seguinte: o que é e como funciona. Quando nós falamos de célula-tronco, pode ser que esse termo seja um tanto quanto desconhecido para os irmãos, mas quando falamos de clonagem, pode ser que venha mais à mente, e outros pontos que nos faz lembrar esse tema. Quando falamos de clonagem, vem em nossa mente aquela ovelha chamada ovelha Dolly, que foi o primeiro mamífero que foi clonado a partir de uma célula-tronco. E o que são essas células-troncos? São células que são retiradas do organismo, que ela tem um poder grande de regeneração. Ela tem um poder de regenerar o tecido lesionado. E quando nós falamos de célula-tronco, ela é dividida em células-troncos embrionárias e células-tronco adulta, que essas células-troncos embrionárias é onde gera toda a questão que nós vamos tratar dentro do nosso assunto. Essas células-troncos têm algumas características que vamos passar para os irmãos. Primeiro, como falamos, a capacidade de autorregeneração, diferenciam em diversos tipos de células e tem o papel regenerativo nos tecidos quando sofrem lesão ou injúria, quando sofre qualquer dano no tecido, ela tem esse poder de regeneração. Esse termo diferencia dos diversos tipos, é a capacidade de se converter em tecido distintos. Então, essas células têm esta capacidade de exercer, de se converter em esses tecidos, por ser essas células retiradas desses tecidos, no caso, as embrionárias e as adultas. Inclusive, eu sou doador de medula óssea, que é onde retira, das formas que retira essa medula, essa célula-tronco adulta, que é do sangue, do cordão umbilical, na hora que a criança nasce, é retirado também, e da medula óssea, que é tirado, que popularmente conhecido como aquele tutano, aquela parte gordurosa que fica dentro do osso, que ela é rica em células troncos. E o objetivo principal dessas pesquisas é tratar de doenças. Então, doenças como diabetes, cardiopatias, câncer, mal de Alzheimer, atrofia espinhal progressiva, distrofia musculares, esclerose múltipla e assim por diante. Então, o objetivo dessas pesquisas principais é essa. Como falamos a princípio,
os primeiros contatos que tivemos com esses termos foi com relação às clonagens, como falamos agora há pouco, da ovelha Dolly, que foi clonada em 97. Na realidade, ela foi exposta em 97, mas a clonagem aconteceu em 96. 7 meses dela nascida foi que foi divulgado esse... Como é que se diz? Essa clonagem desse animal. Amém? O nosso segundo ponto, ele nos traz visão ética. As pesquisas com célula-tronco, exceto as embrionárias, não representam problemas éticos, com exceção das embrionárias. Nos demais procedimentos, as células-troncos são retiradas da própria pessoa e injetadas no tecido danificado. Então, quando nós falamos de ética, o que é ética? Ética é uma parte, um ramo da filosofia que estuda a moral. Precisamos ter muito cuidado, porque a ética ela não diz como deve ser o comportamento, apenas ela estuda, analisa os comportamentos, se é moral, amoral ou imoral. E dentro desse contexto de pesquisas com células-tronco, a ética é o que mais tem sido difundido. Então, quando nós falamos de ética, nós falamos de relacionamento com pessoas. No caso desse contexto, quando falamos de ética, falamos de valorização da vida, em qualquer situação. Quando nós passamos a conversar sobre esse ponto de ética, nos vem à mente as questões constitucionais. O que o nosso artigo 5º fala da questão da vida, de priorizar a vida. E nessas questões, nós observamos que a nossa lei brasileira ela passou a autorizar pesquisas com célula-tronco. Só que ela colocou alguns limites com células-troncos embrionárias, porque a célula-tronco adulta, como falamos, que é retirada da medula óssea, que é retirada do cordão umbilical e do sangue, essa não é o tipo de pesquisa que entra em toda essa discussão, mas sim as embrionárias, que nós vamos falar a seguir. E essa lei, que é a Lei 11.105 de 2005, ela permite a pena para fins de pesquisa e terapia. Só que ela tem ela limita algumas situações. E outra, é só pesquisa in vitro, para fecundação, ou seja, embriões que foi fecundado in vitro, que é isso, em laboratório. Esse é um termo latino que significa criar um ser, uma célula viva, um organismo vivo, fora do seu corpo, fora de um organismo vivo. Por essa razão e porque se usa recipientes de vidros. Então, essa lei veio com o objetivo, que é a Lei de Biossegurança, ela veio com o objetivo de regularizar e não extrapolar-se. Porém, mesmo dessa forma, que é justamente o que estamos falando, ela libera nesses casos. Então, tem que ser embriões in vitro, embriões que estão congelados há mais de 3 anos e tem que haver aprovação dos gestores, daqueles doadores, daquelas pessoas que doaram o sêmen e foi fecundado. Como é que é essa fecundação? Essa fecundação é semelhante à fecundação da criança, que quando o espermatozoide ele entra no organismo, ele viaja até o óvulo. Ao penetrar no óvulo, aquele espermatozoide, aquele sêmen, ele é fecundado. E dali ele viaja durante 5 dias até entrar no útero materno. E dali ele começa a criar células. Então, essa lei 11.105, ela veio com o objetivo de colocar esses limites. Mas, mesmo assim, entendemos que, porque quando há mesmo uma fecundação in vitro, com o embrião congelado há 3 anos, mas ali entendemos que, depois vamos ver lá na frente, que é uma vida. Então, alguns próprios
cientistas, próprios pesquisadores da área, eles não aceitam essa forma de fecundação e essa forma de pesquisa para fim de pesquisa. Por quê? Porque muitos concordam que, ao descartar o embrião fecundado, está descartando vida. Porque um dos pontos principais que entra na discussão é o momento que surge a vida. O momento que surge a vida. Porque nós, cristãos, nós entendemos que a vida ela inicia a partir da fecundação. Tem aqueles que dizem que a vida ela começa a partir, vamos olhar aqui, ela começa um termo chamado nitidição, que é quando o óvulo fecundado ele fixa no útero. Outros, eles dizem que a vida começa a partir do sistema nervoso central, quando gera o sistema nervoso central, a partir daí é a vida. E há aquele que diz que a vida é após o nascimento. Então, essa questão ela é muito discutida de quando surge a vida. Mas, como nós falamos no princípio, cada pessoa ela define o princípio da vida de acordo com os seus princípios, de acordo com a sua formação. E percebemos que sempre há aquela questão tendenciosa, aquilo que lhe convém. Por essa razão, nós, não levando em consideração apenas alguns conceitos, como o nosso versículo base fala, precisamos ter muito cuidado para que não nos deixemos levar por alguns conceitos, mas que possamos tomar por base também interpretação de forma correta a palavra de Deus. Então, essa questão de ética, como falamos, que fala da questão do relacionamento, e nesse sentido a valorização da vida, a valorização da pessoa tem que ser colocada em xeque. Muito embora que precisamos entender também que a ética ela não existem situações que pode ser flexionada. Por exemplo, nós sabemos que o matar é antiético. Nós temos certeza disso. Então, e não é correto. A própria Bíblia desclassifica, não autoriza, não apoia a morte. Mas imaginemos uma certa pessoa com 10 crianças pondo a vida dessas crianças em risco, ameaçando matar essas crianças. Então você imagina um atirador de elite com a arma apontada, o que é que ele vai fazer? Então precisamos ter muito cuidado com isso. A própria Bíblia, a Bíblia também considera aquilo de maior valor. A palavra de Deus diz que mentir é pecado, que o diabo é pai da mentira. Mas precisamos considerar por quê? Porque a palavra de Deus diz que havia uma mulher chamada Raabe, que ela escondeu os espias. Quando as pessoas ali chegaram, aqueles homens procurando os espias, ela disse, ele saiu pela janela, eles pularam, não estão mais aqui. E ela escondeu. E ela foi beneficiada. Ela não foi beneficiada pela mentira, mas ela foi beneficiada por quê? Porque ela preservou um bem maior. Ela mentiu, tendo o risco de perder a própria vida, mas para preservar a vida daqueles espias. Então ela foi beneficiada com isso. Então, como falamos, essa questão da ética tem que ser tratada com muito cuidado. Nós observamos que no próprio Código Civil, ela diz o seguinte, o artigo 1º diz assim: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Direitos e deveres na ordem civil. O artigo 2º diz assim: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento em vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos de nascituro. Então você imagina, nascituro, então você imagina que o Código Civil, ele diz que a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com a vida, ou seja, após o nascimento, mas ela diz que o direito, desde a concepção, ou seja, tem o direito de nascer.
O Código Civil ela já mostra aqui. Algumas pessoas às vezes tentam usar isso aqui como dizendo que os direitos só começam a valer no nascituro, mas aqui diz, a partir da concepção já tem direito à vida. Amém? Então precisamos ter muito cuidado com esse assunto, com esse tema, como falamos a princípio. É muito delicado. E o nosso terceiro ponto, ele diz assim, o que diz a Bíblia com relação a isso aí? O que é que a Bíblia fala com relação a esse assunto? Porque nós precisamos entender que nós somos cidadãos brasileiros e nós temos uma Carta Magna, que é a Constituição, como falamos a princípio, que ela trata, no artigo 5, trata dos direitos fundamentais da pessoa humana. Nós lemos aqui o versículo aqui do Código Civil, falando do direito e de uma pessoa quando tem direitos e deveres. Mas nós também somos cristãos. Nós somos servos de Deus e nós temos uma Bíblia que serve como nossa regra de fé. E o que é que diz a Bíblia? Diante de todos esses conceitos, como nós falamos, que existem vários conceitos diferentes com relação ao início da vida. São vários conceitos, mas mesmo assim não é tão somente o pensamento, a corrente de pensamento teológica ou evangélica cristã que aceita que a vida começa na concepção. Existem outras correntes de pensamento independente do cristianismo, independente da corrente teológico-cristã, que aceita também esse conceito de que a vida começa na concepção. E o que também nos leva a olhar com atenção sobre esse assunto é porque, como falamos, que é retirado a célula tronco, a célula embrionária, que são, conforme dizem que as embrionárias, que são chamadas de pluripotentes ou totipotentes, que são a que tem maior capacidade de diferenciar os tecidos, são essas duas aí. Essa totipotente ela tem a capacidade de diferenciar todos os tecidos, 216 tecidos do corpo humano. Já as adultas, segundo os pesquisadores dizem, que as adultas, que são uma é chamada de monopotente, ela tem pouca capacidade de diferenciar os tecidos. Então, por essa razão, há uma resistência de se usar, por parte dos pesquisadores, de se usar as células tronco. Mas, como falamos, a Bíblia, o que é que a Bíblia nos diz? Vamos ler aqui no Salmo 139, versículo 13 ao 16, para ver o que diz. Nós temos vários versículos que Deus trata da vida desde o princípio, desde a concepção. Mas veja o que é que o salmista disse aqui no Salmo 139, versículo 13 ao 16. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meu osso não te era encoberto quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Versículo 16. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Veja o que a própria palavra de Deus diz. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que Deus, ele olhou para ele, em algumas traduções vem como matéria informe, ou seja, uma matéria que não tinha forma. Nessa tradução fala embrião. Então percebemos que o próprio Deus, ele atenta para a vida do ser humano. E como falamos a princípio, essas pesquisas que, como falamos a princípio, que existem as células troncos, essas células troncos elas são divididas em células embrionárias e as células adultas, que as adultas, conforme os cientistas falaram, ela não tem esse poder de diferenciar os tecidos, ela não tem o poder regenerador
diferenciando os tecidos como tem essas demais. E existe uma terceira, que é a célula-tronco induzida, que ela é feita a partir de laboratório, que alguns dizem que essas células ela têm o potencial semelhante a de células embrionárias, mas alguns cientistas, alguns pesquisadores dizem que não, porque ela, mesmo tendo a potencialidade, mas ela se diferencia um pouco das células embrionárias. Mas o problema está em quando se retira as células troncos dos embriões, os embriões são descartados. É como na questão como falamos a princípio, na questão da clonagem, que dentro da ética isso aí foi bastante repudiado, a clonagem de seres humanos. Como falamos a princípio, que houve clonagem de animais, e Dolly foi o primeiro ser vivo, mamífero, a ser clonado. Mas a questão de clonagem de seres humanos, isso aí foi repudiado dentro da ética, dentro da medicina, não foi aceito. Mas quando dentro da clonagem, há várias tentativas para poder dar certo. Então, vários embriões são descartados, Amém? E aqui, nesse caso, para se retirar a célula-tronco, então se retira a célula, mas todo o embrião ele é descartado. Amém? Um ponto que precisamos, que nos chama a atenção, que precisamos atentar, é que falamos que essas células elas servem para tratamento. No momento não sabemos qual é o potencial de positividade das células embrionárias comparada com as células troncos, que é as células retiradas da medula óssea. Não sabemos, mas observamos que se o resultado for positivo, precisamos entender e analisar com cuidado a situação daquelas pessoas que vivem em estado vegetativo, aquelas pessoas que se submetem a determinados tratamentos, mas tudo levando em consideração o que diz a palavra de Deus, porque nós, como cristãos e bons cristãos, a palavra de Deus, a nossa Bíblia é que é a nossa regra de fé, é quem rege o nosso comportamento, as nossas decisões. Mesmo a palavra de Deus falando ali em Daniel que a ciência iria se multiplicar, e nós estamos vendo essa ciência se multiplicando, mas precisamos ter muito cuidado para não extrapolar o limite das coisas de Deus, o limite que Deus impôs a cada pessoa. Precisamos ter muito cuidado com isso. Nós vemos aí que a ciência, principalmente a biogenética, cada dia está avançando, fazendo experimento com animais de espécies da mesma família, mas de espécies diferentes, fazendo experimentos, cruzando em cativeiro e criando novas espécies, que nós observamos que até há uma limitação com relação a isso, porque esses animais, os seus descendentes são estéreis. Nós precisamos ficar muito atentos, sempre levando em consideração e entendendo que o nosso Deus, ele está acima de todas as coisas. E se o nosso Deus, ele diz que nos conhece desde o ventre materno, assim como ele disse para Jeremias, que desde o ventre materno, assim como o salmista disse, que Deus atentou para ele, sendo ele ainda uma matéria informe, precisamos ter muito cuidado e ficar atento com relação a essa situação, porque o nosso Deus é um Deus que está acima de todas as coisas e ele não tem o culpado por inocente. Amém? Então louvamos a Deus, meus queridos irmãos, meus queridos professores, que neste domingo você possa tratar esse assunto com bastante clareza, mostrando que o objetivo da lição é trazer um esclarecimento e nós entendermos que a partir da fecundação, ali já existe um ser vivo, como falamos anteriormente na lição de aborto, que falava sobre isso. Se nós entendemos que na concepção há um ser vivo, por isso que nós não aprovamos, é semelhante
a desaprovação da pílula do dia seguinte. Por quê? Porque quando o sêmen, o espermatozoide, ele penetra no óvulo que fecunda, ele passa 5 dias até chegar ao útero. Então, a pílula do dia seguinte, ela tem até 5 dias. Por quê? Porque ela faz com que o útero ele causa uma descamação e impede a entrada do espermatozoide fecundado entrar no útero. Amém? Então precisamos ter muito cuidado com isso. Amém? Então, desde já nós queremos agradecer a cada um de vocês, queremos agradecer aos nossos irmãos que são responsáveis por esse trabalho, queremos agradecer desde o nosso superintendente, o nosso pastor Roberto, o nosso presbítero Carvalho, os demais irmãos que estão sempre à frente desse trabalho, o pessoal da parte técnica, que Deus abençoe com bênçãos do céu. E você, meu querido professor, você, meu querido juvenil, que Deus te recompense com bênçãos do céu e derrame da sua graça na vida de vocês. Amém? Então, que Jesus vos abençoe e fiquem na paz do Senhor. Amém? Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81 98286 7808. Ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.